Oi gente, tudo bom? Então hoje eu estou trazendo aqui para vocês a história de um reformador muito, mas muito especial. O nome dele é John Bunyan. John Bunyan nasceu em 1628 em Elston, Inglaterra. Ele não era crente na sua infância, embora tivesse uma mãe piedosa e buscava fazer tudo direito. Ele não foi crente. Ele disse que havia poucos iguais a ele em número de crueldade que ele cometia, né? Ele chegou a se igualar dizendo assim: olha, ninguém além do próprio diabo era capaz de cometer tantas maldades quanto eu, sabe? Então ele chegou a se comparar com o diabo. Ele chegou ao estado de casado quando tinha 20 ou 21 anos, mas a gente nunca sabe o nome da primeira esposa dele. O que a gente sabe é que ela era devota, uma puritana, e deixou 2 livros para ele ler. O primeiro era O Caminho do Homem ao Céu e depois A Prática da Piedade. 2 devocionais puritanos, sabe? E ele leu esses livros. Ele disse assim: olha, nesses 2 livros que eu às vezes lia com ela, senti como se Deus estivesse me chamando para fazer sua obra, sabe? Então, só que ele não fez ali. Ele começou a praticar a obra dele, só que ele um dia chegou na casa dele e ela morreu. Ela estava morta. Então ele perdeu a esposa, que tinha deixado 4 filhos para ele. Tinha deixado 4 filhos e uma deles era cega. E um deles era cego ou cega. Sabe? Então mas ele ainda assim ele continuou. Isso foi em 1658. Quando ele tinha 30 anos. Em 1659, ele se casa com Elizabeth Bunyan. Elizabeth Bunyan foi uma mulher que foi notável, gente, literalmente notável. Ela era muito piedosa também, que nem a primeira esposa dele. E adivinha o que ela fez? Lutou para tirar ele da cadeia, mas isso daí a gente vai falar mais tarde. Então, ele foi tentar pregar sem licenciamento. E em 1660 ele foi para uma reunião e ele sabia que o pessoal estava querendo achar eles lá e tinham achado o lugar de reunião, mas mesmo assim ele não hesitou e começou o sermão. Logo ele foi algemado e levado para uma cadeia, onde permaneceria preso por 12 anos. Ele pregou lá contra a filosofia do rei Charles III da Inglaterra, e ele infelizmente ficou lá naquela prisão, né? Durante 12 anos. Ele podia ter a liberdade quando ele quisesse, só que ele decidiu continuar na Bíblia, se firmar na Bíblia, e ele preferiu ficar 12 anos na cadeia do que pregar, do que se recusar a pregar com a consciência pesada. E adivinha só o que ele disse? Ele chegou ao ponto de dizer: se nada acontecer, a menos que eu faça da minha mente um açougue matadouro contínuo, decidi testemunhar, sendo Deus o meu auxílio e escudo, de que ainda sofreria. Se a vida frágil pudesse durar tanto tempo, até que o musgo crescesse em minhas sobrancelhas, em vez de violar a minha fé e meus princípios. Então ele chegou a dizer que ele dizia que até mesmo que o musgo crescesse na sobrancelha dele, era mais fácil que o musgo crescesse na sobrancelha dele do que ele violasse a fé dele. E ele continuou 12 anos na prisão. E em 1661, amados irmãos, adivinha o que aconteceu? Ela foi para a Inglaterra, Elizabeth Bunyan, e foi lá e falou para o juiz: Senhor, eu quero que me ajude, Senhor. Meu marido está na cadeia, ele não fez nada para estar na cadeia. Ele não fez nada, Senhor. Porém, o que aconteceu foi que John Bunyan, ele permaneceria na cadeia por outros 8 anos. E por quê? Porque John Bunyan, ele não queria pregar. Ela pediu: Senhor, me ajude, Senhor. Eu tenho 4 filhos pequenos, eles precisam dele. Ele não fez nada para que merecesse estar lá. Porém, ele disse assim: olha, examinarei o caso estudarei o caso com muito prazer, mas temo que nada poderei fazer para ajudá-lo. Mas ele estudou ali.
E daqui a pouco, quando ele ia pronunciar a sentença a favor de John Bunyan, um juiz Charleston pegou e disse a Elizabeth Bunyan: você não vê? A doutrina que ele prega é uma doutrina do diabo. E daí ela disse: Senhor, meu Senhor, quando o Senhor reto juiz aparecer, ele verá que sua doutrina não é doutrina de demônios. Ou seja, e continuou ali: mas Senhor, ele vai continuar pregando aquela doutrina esquisita, aquela doutrina herege. E sabe o que ela disse? Senhor, essa doutrina é uma doutrina celestial. Porém, ele continuaria por outros 12 anos preso. Por outros 8 anos preso. Porém, ele foi lá. Porém, ela sempre enviava a filha de John Bunyan, que era Mary, o nome dela Mary, que ela tinha 13 ou 14 anos, mandava para levar uma jarra de sopa para o pai, na cadeia. E ela vendia currículos na porta da prisão, sabe? Tentando sustentar a família. E ela continuava cada vez mais assim, com uma vontade de soltar o marido, mas nada conseguiria fazer. Mas ela continua cada vez mais. Ela continua lutando, mas não consegue soltar o marido. Por fim, no dia 28 de abril de 1672, ele é solto após 12 anos de prisão, pela declaração de indulgências. E houve mais uma prisão entre 75 e 76. Foi essa prisão, quando o Peregrino foi escrito, foi nessa prisão que ele estava, né? E continuou. Por fim, ele morreu no ano de 1688. Mas deixou um legado que impressiona todo o planeta. Até hoje. E hoje, o Peregrino é uma das suas obras publicadas mais vendidas em todo o planeta, perdendo o primeiro posto para a Bíblia Sagrada. Mas é isso. Se quiserem que eu fale mais sobre reforma, sobre a reforma protestante, sobre saúde, sobre história, sobre Deus, sobre tudo, quiserem que eu fale aí, só deixar nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Tchau. Que Deus abençoe sua vida.